Olá, bom dia. Eu vou estar apresentando agora um pôster sobre a narrativa e análise de uma prática sobre a ótica das teorias de currículo. Eu primeiramente queria agradecer a Lidiane, né, por estar oportunizando a apresentação através desse vídeo, devido às dificuldades de locomoção. Estou também com um pouco de dificuldade porque eu tive um problema aí com o meu notebook, estou sem computador, então estou tendo que improvisar um quadro e também o uso do celular para leitura. Estou tendo essas dificuldades porque o meu notebook foi para manutenção. Vamos lá, eu vou estar fazendo aqui a leitura do meu pôster e os pontos importantes eu vou explicando. Bom, o primeiro item que eu vou estar abordando é a análise da narrativa, que é aquela que o meu grupo inicial ele falou. A situação é a seguinte: José é um rapaz com problemas sociocapitais e que não tem poucos estímulos para mudar a vida que lhe está sendo proposta. Além disso, as representações públicas não desenvolve adequadamente seu papel, não contribuindo assim para as transformações positivas na vida de José, que tende a cada dia decair para o lado fácil da vida. E aí nós temos aqui a tipificação, classe baixa, sem núcleo familiar estruturado, muitos têm pouco espaço, e aí nós temos os rótulos, né? TDAH, desatento, hiperativo, impulsivo, sistema de ensino unilateral, práticas patológicas de ensino. Bom, essa é a realidade desse jovem. Claro que existem outras realidades sociais, psicossociais, em que cada estudante chega ao professor. São dificuldades que no nosso dia a dia como docente nós precisamos encarar e encontrar a metodologia adequada para que possamos fazer com que esse estudante ele possa ter um melhor significado na vida. Sabemos que isso daí não é fácil para o docente, que além de ter que cuidar da parte do ensino e da aprendizagem com preparação de aulas, muitas vezes também tem que lidar com aspectos também emocionais, aspectos sociais do estudante. Mas é a realidade que nós vivemos e o docente ele tem que estar preparado para isso, para lidar com esse público que ele é carente, sim, do conhecimento, mas também é carente aí de aspectos relacionais, aspectos emocionais e dentre outros. E aí, dentro do projeto de intervenção, eu proponho que seja feito aí um acompanhamento pelo NAPNE. Obviamente ele não é um aluno com características especiais, talvez não tenha necessidade de Libras, não tenha outras necessidades relacionadas aos seus sentidos, mas eu acho que esse organismo pode sim estar tendo um acompanhamento melhor, apoiando aí o professor nas dificuldades, também um acompanhamento que eu coloquei, a questão de adaptação do conteúdo e metodologia, tirarmos um pouco daquela metodologia rígida, uma metodologia engessada, e encontrarmos em conjunto com os pedagogos, os psicólogos da instituição, encontrarmos aí a melhor forma de atender esse aluno. Também coloquei a questão da inclusão em atividades sociais. Muitos desses estudantes, embora a família tenha um papel importante na educação, vêm com carências
carências educacionais, vêm com carências sociais, não foram bem orientados, não foram bem dirigidos e que acaba repercutindo ali no ambiente escolar. Coloquei também um diagnóstico de tendências de canais de aprendizagem, ver qual é o canal de percepção que esse aluno pode aprender mais. Ele é mais visual, ele é mais auditivo, ele é mais sinestésico. Eu acho que são ponderações hoje que a literatura atualmente tem abordado na questão de valorização de quais canais esse estudante ele pode estar aprendendo mais. Muitas vezes o professor só escreve no quadro, só fala, e aí ele não consegue absorver o conhecimento. Também uma interação entre a área pedagógica e a família, essa integração vai proporcionar um conhecimento melhor da situação familiar desse estudante e também um acompanhamento psicossocial. Qual é a realidade desse aluno psicológico, qual é a realidade social, como está impactando na vida escolar deste estudante. Em função disso, esperamos que o aluno se motive para o aprendizado, ele se sinta autovalorizado. Uma vez ele se sentindo autovalorizado, isso vai repercutir em outras áreas. Melhoria da autoestima, sabe-se pelo conhecimento popular que uma pessoa que tem uma boa autoestima, também ele passa a ser mais feliz consigo mesmo e com outras pessoas. A inclusão sociopedagógica, socialmente integrada, mas também integrada nas questões de como aprender, da melhor forma de aprender. E também, com isso, espera-se também que ele tenha uma melhoria nos seus indicadores avaliativos, mas também inclusivos. Avaliação não com o intuito de reprovar o estudante, não é uma avaliação com o intuito assim de dizer se o aluno é mais capaz ou melhor do que o outro, mas uma avaliação no sentido de ter um feedback da realidade dele e encontrar formas de ele aprender. E aí, dentro das teorias dos currículos de tendência, nós temos as teorias tradicionais de currículo, que eu coloquei, que é de longa data, né? Em décadas passadas, começou-se como uma proposta metodológica, porque talvez não havia ainda um desenvolvimento da ciência sobre questões curriculares como nós temos hoje. Mas ela era focada aí na repetição, na disciplinariedade, no cientificismo, no unilateralismo, na exposição e no determinismo cartesiano, aquele pragmatismo de que o professor ele era detentor de todo conhecimento, de toda experiência, e que o aluno ele não era um ser em que ele não poderia participar dessa construção. E aí nós temos as teorias críticas de currículo que eu coloquei, focada na emancipação, na libertação, na reprodução cultural e social, resistência ao determinismo, resistência à influência capitalista. A teoria tradicional percebe-se que foi muito focado naqueles processos produtivos que ocorreram no início da primeira Revolução Industrial, na segunda, que ocorreu na Inglaterra, e na segunda Revolução Industrial, que ocorreu nos Estados Unidos, no sentido de garantir uma alta produtividade. Então, para você garantir uma alta produtividade, pela teoria da produção, você divide tarefas, você especializa as pessoas. Mas, por outro lado, você também faz com que a pessoa tenha uma perda da sua identidade humana, da sua criticidade do que ela está fazendo. E aí nós temos então as teorias pós-críticas de currículo, e que aqui eu coloquei, que é baseado em aspectos de contextualização. E ele considera a apropriação do conhecimento vinculado a situações reais, experiências sociais, relacionando a ciência e tecnologia com questões ambientais. É preciso nós verificarmos como que o que nós estamos aprendendo e o que nós estamos fazendo, como que está impactando aquilo que nós fizemos. Lembro eu que por várias vezes eu visitava
os meus parentes no interior lá de Colatina, e eu me deparei numa época, em 1980, para eles vendendo a mata. Aí tinha uma mata no alto do morro, uma mata muito bonita. Eu lembro que de lá corria uma bica, né? Muita água. E naquela época não havia uma preocupação do impacto dessas mudanças, desse desmatamento, não havia uma preocupação. E hoje você vai naquela mesma região, aquilo que era corrente, aquela fonte de água já não tem mais, porque todas as ações das madeireiras, no sentido de garantir a produtividade, causaram uma destruição ambiental. E aí nós temos também a interdisciplinariedade, que considera que o currículo de disciplinas pode ser construído procurando a interação entre elas, focada nas questões humanas, e que a racionalização pertinente ao conteúdo atende a perspectiva de solução humanitária, tendo o docente como mediador da aprendizagem. Acho interessante esse contexto porque quebra um pouco daquela questão da segmentação. A minha matéria é mais importante, a minha é melhor, mas não focada na questão da racionalização, do conteúdo racional da matemática, do conteúdo racional da física, mas em si como que nós podemos, ou por exemplo, através de um projeto, através de uma iniciativa, tentar trabalhar o contexto dessa racionalização para o bem da humanidade. E por último aqui, nós temos a transdisciplinariedade, que vai além da interdisciplinariedade, engajando temas extracurriculares, onde se busca a renovação, questionamento de regras sistêmicas, superação da atomização e da compartimentalização dos saberes. E aí, entendo eu que começa a se trazer temas dentro do contexto do aprendizado, por exemplo, voltados para a cidadania, a questão da sexualidade, a questão da política, a questão da subjetividade das pessoas, para que dentro do contexto do ensino quebra um pouco daquele pragmatismo, quebra um pouco daquela sistematização da linha de produção, traga um pouco da humanidade para dentro da sala, no sentido de que o professor ele construa junto ao seu estudante contextos que vão além daquela disciplina, além daquilo que ele está focado na racionalização. E aí também pode-se trazer contextos da ética, o contexto do trabalho em equipe, o contexto de se quebrar um pouco a individualização e trazer um pouco do coletivo. E nas considerações finais, eu coloquei que necessário é pensar em currículos inclusivos focados nas necessidades sociais, não contaminados por interesses especulativos, principalmente relacionados ao capital. Quanto tempo que deu aí? 13h41. Quanto? 13h41. Ok. E aí, nós temos que quebrar um pouco esse paradigma que vem realmente associado, por exemplo, a culturas de países que foram influenciados por uma cultura capitalista, de interesse. Então você tem que resgatar a educação no sentido de valorização da vida, valorização do ser humano, o direito da pessoa se sentir agregada, de conhecer o conhecimento que venha libertá-lo, o conhecimento que venha impedir dele ser um fantoche na mão das pessoas. Mas também é preciso pensar em currículos que privilegiem as tendências de talentos individuais, não obrigando a aprender aquilo pela qual não se sentem vocacionais. É preciso ter equilíbrio. É preciso também, embora nós tenhamos o interesse de que as pessoas conheçam um pouco de tudo, porque isso realmente traga a libertação. Se ele conhecer, por exemplo, aspectos relacionados à política, vai ser melhor para ele. Mas também nós não podemos esquecer
que pessoas têm tendências, pessoas têm talentos, e isso ser valorizado, da forma que o currículo ele não coloque para a pessoa uma obrigação da qual ele muitas vezes não quer ter em termos de algum componente. Então é preciso ter equilíbrio nesse aspecto, levar a pessoa a entender a importância dela conhecer o todo, dele conhecer também as partes. Ok? Tá bom?